O episódio 1 de O História, Wand and Sword, começa em uma escola chamada Academia Mágica Highgarden. Lá, o narrador conta ao público que essa escola favorece aqueles com talento mágico incrível. Em seguida, vemos nosso protagonista, Will, entrando em uma masmorra e enfrentando uma fera. O narrador questiona se pessoas sem talento podem progredir nessa academia. Will promete responder a essa pergunta derrotando monstros nas masmorras. Logo depois, Will vai à aula com sua familiar, Kiki. O professor Edward, o mestre de Will, pede que ele vá até a frente da classe para lançar um feitiço de fogo em um minério de Balka. Infelizmente, Will não consegue executar o feitiço, e seus colegas de classe riem dele. Sion, outro aluno, lança o feitiço de seu assento. Edward repreende Sion por ter realizado o feitiço, e lembra à classe que a supremacia da magia é absoluta. Além disso, Edward diz que aqueles que não possuem habilidades mágicas não são adequados para frequentar a Highgarden. Após a aula, Sion, acompanhado de seus amigos Lyriel e Gordon, zomba de Will pelo fracasso em sua tentativa de feitiço. Então, outra colega de classe, Colette, aparece e manda Sion parar de intimidar Will. Sion argumenta que Will deveria abandonar suas esperanças de se tornar um mago habilidoso, muito menos um magia vender. Ele afirma que trabalho duro e bondade não o ajudarão a alcançar esses objetivos. Will, Colette e Kiki andam pelos corredores e discutem o desagrado de Colette com o tratamento de Edward, Sion e dos outros em relação a Will. Will diz a Colette que está bem e que está feliz por alguém estar defendendo-o. Os dois olham para o céu e Will começa a detalhar as origens do mundo deles e quem são os Magiavander. Ele conta que invasores chamados Celestial Host aterrorizavam esse mundo. No entanto, 5 magos frustraram os planos do Celestial Host ao criar um selo sobre o céu de seu mundo. Will confirma que os magos mais poderosos podem conquistar o título de Magia Vander. Em seguida, Colette menciona Elfaria, a varinha da donzela de gelo, e se pergunta se ela está os observando. Recebemos uma cena de Elfaria olhando pela janela. Will tem certeza de que Elfaria está observando-os desse local. Em seguida, temos um flashback de um jovem Will e Elfaria. Os dois discutem o sonho que compartilham de verem um belo pôr do sol juntos. No entanto, para alcançar esse sonho compartilhado, Elfaria sugere que ela e Will se tornem Magia Vander. Eles prometem ver esse pôr do sol juntos um dia. Então, Will reflete sobre Elfaria, dizendo como ela se tornou uma Magia Vander ainda jovem, devido às suas habilidades excepcionais. Embora Will não seja tão talentoso quanto Elfaria, ele promete cumprir sua promessa um dia. Depois, Will se desculpa com o professor Workner por ter entrado em uma masmorra perigosa. No entanto, Workner recompensa Will com 2 créditos por trazer um espécime de guardião do mal. Então, Workner diz a Will que, se ele quiser subir na torre como os outros Magiavander, ele deve avançar para o Instituto Superior. Workner diz que Will precisa melhorar suas habilidades de escrita, feitiçaria e prática. Infelizmente, Workner não vê Will ganhando créditos de feitiçaria, já que ele não pode usar magia. Will argumenta que focar seus esforços na prática o ajudará a alcançar seu objetivo, mas Workner rejeita essa ideia. Mesmo assim, Workner diz a Will que ele deveria se concentrar mais em se formar do que em se tornar um Magia Vander. Percebendo a preocupação de Will, Workner conta que há relatos de um Baskerville causando problemas no 6º andar da masmorra. Ele também sabe que ninguém derrotou a criatura ainda. Will agradece a Workner por essa informação. Enquanto Will agradece a Workner, Sion escuta a conversa e decide ir ao 6º andar da masmorra para enfrentar o Baskerville. Então, vemos os grupos de Will e Sion explorando o 6º andar da masmorra. Internamente, Sion argumenta que pessoas como Will não deveriam nem pensar em se tornar Magia Vanders, muito menos frequentar academias como a Highgarden. Em seguida, um sentinela, um tipo diferente de besta nesse mundo, ataca um dos colegas de Sion, fazendo o outro gritar. Will ouve o grito do aliado de Sion e corre para o local. Ele fica surpreso com a presença do sentinela e comenta que derrotar um desses rende 10 créditos. Além disso, Will vê Sion em perigo e se pergunta se deve salvá-lo, apesar de todas as coisas ruins que Sion fez a ele. Então, Will coloca uns óculos que Elfaria lhe deu no passado e ataca o sentinela com sua espada. Mais tarde, Edward visita Workner e o instrui a enviar sua familiar para o 6º andar da masmorra. Edward informa que Sion foi ao 6º andar sem permissão. Workner diz a Edward para não se preocupar, pois ele sabe que Will também está lá.
Workner usa sua bola de cristal para mostrar a Edward o que está acontecendo no 6º andar da masmorra. Os dois veem Will enfrentando o Sentinela. Edward e Sion não acreditam no esforço impressionante que Will está fazendo. Workner comenta que Will é um mago com força sobre-humana, um físico robusto e habilidades de observação maravilhosas. Ele acrescenta que, com um único golpe da espada de Will, ele pode desferir um ataque mais rápido que um raio. Will ataca o sentinela com sua espada. Edward sai furioso do escritório. Após receber os créditos de Workner, Will sai de seu escritório com um misto de cansaço e satisfação. Ele observa o pergaminho que lista seus novos créditos, refletindo sobre o quão difícil foi chegar até ali. Ele se lembra das palavras de Sion, que insistia que ele nunca conseguiria se tornar um magia Vander e que seu lugar não era na Academia Mágica Rigaden, mas naquele momento, Will sentia que, apesar de não ter a mesma habilidade mágica dos outros, ele tinha algo que o impulsionava a continuar. Sua determinação e o desejo de honrar a promessa feita a Eu faria.